Getro. Giro. Getro Salazar larga na primeira posição com Carlos Campano colado para cima dele, já na briga pela primeira posição. E Getro é o primeiro, moto de numeral 1, aí você vê o equatoriano, o Getro Salazar, o espanhol Carlos Campano já para cima dele. A gente vê já essa briga pela primeira posição, assume agora a segunda posição o espanhol, o português Paulo Alberto, pequeno notável, ele que fez a volta mais rápida no cronometrado, girou 1,56,780, o único que girou nessa casa de 1,56. Temos uma bandeira amarela agitada ao fundo. Fica aí o Getro na primeira posição, Paulo Alberto em segundo. Parece que o Campano perdeu mais uma posição. Na imagem 230 ficou pelo meio do caminho, é exatamente o Gabriel Montenegro com a moto de numeral 230. Milton Schubilbecker, largada espetacular, tanto do Getro, quanto o Paulo Alberto, quanto o Carlos Campano, hein? Uma largada fantástica. Eles agora vão para a primeira volta, né? Então tentar reconhecer o mais rapidamente esse novo traçado, né? Que com certeza a pista sofreu grandes alterações, né? E a gente já está vendo que estão andando rápidos e tentando impor a velocidade. Vamos acompanhar aqui na tela o replay da largada, e aí você pode acompanhar. A largada do Getro foi espetacular, né? Você pode ver, ó, o Getro larga ali no miolo, aí você viu que ele veio à frente, tomou a frente do Carlos Campano, tomou a frente do Paulo Alberto, tomou a frente de todo mundo, o Getro Salazar. O Campano vinha logo colado ali no Paulo, mas acabou perdendo a segunda posição para o Paulo Alberto, que está muito bem, diga-se de passagem, o Paulo Alberto, nessa temporada se sentiu muito bem, principalmente aqui com a segunda posição. Tem uma queda na tela, vamos ver o replay dessa queda, de quem foi o tombo. Aí sim, perdeu a dianteira da motocicleta. A distância eu não consegui identificar quem foi o piloto que sofreu essa queda. Será que foi o Carlos Campano? Porque ele tinha perdido a terceira posição. Não, na verdade foi o Paulo Alberto. Campano é o segundo. O Jean Ramos acaba de assumir a terceira posição. Olha que ultrapassagem espetacular, a briga pela terceira posição. Aí você vê Carlos Campano na segunda posição, 115. O Anthony, 127 na terceira posição. O Jean Ramos, o quarto. Fábio Santos, o quinto. Gustavo Pessoa, o sexto. Rafael Faria, o sétimo. O Sérgio Vilaronga, o oitavo. São os 8 primeiros pilotos a passarem por aqui. Nona posição para o Cleiton Ferreira Borges, 290. Aí a prova de recuperação agora para o Paulo Alberto, 211, décima posição para ele, Milton Schubilbecker. Ficou enroscado na parte superior da pista e vai ter que fazer uma prova de recuperação. Não vai ser fácil, mas faz parte, infelizmente, na chuva tem essas armadilhas, né? Nas primeiras voltas você acaba escolhendo um trilho diferenciado e às vezes acaba sendo surpreendido por uma parte mais mole da pista, e deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido com o Paulo Alberto. Vamos lá então, categoria MX1, 30 minutos, tá indo embora, não, achei que estava indo embora, acabou, foi errando o Renz Crespim, com a moto de numeral 103, quando o líder vem para completar mais uma volta, daqui a pouquinho o Getro Salazar. Ele é o primeiro, Carlos Campano 115, você vê na imagem o segundo. O Anthony Rodrigues começa a chegar para cima do Carlos Campano, hein? Aí é uma briga de um espanhol com um venezuelano, o Anthony Rodrigues, 127. É um piloto oficial Honda na primeira posição, o Getro Salazar. Piloto Yamaha Geração na segunda posição, que é o Carlos Campano. E piloto oficial Honda na terceira posição, que é o Anthony Rodrigues. Temos então um equatoriano, um espanhol e um venezuelano nas 3 primeiras posições na categoria MX1. A quarta posição nós temos o Jeanzinho, o Jean Ramos, que é um paranaense de Curitiba, e temos um paulista de Jarinu na quinta posição, que é o Fábio Santos, o Moranguinho. Temos mais um paulista na sexta posição, que é o Gustavo Pessoa, aliás, que
prova também, que fase essa do Gustavo Pessoa, tá andando muito forte, andando muito bem, o Gustavo Pessoa andando muito legal na categoria MX1, ele tá fazendo a sua estreia na MX1, né? Aí você vê o Carlos Campano, ó, passando pelo triplo, para tentar encurtar essa diferença do Getro Salazar, a diferença é de 1.8 na volta anterior, erra o Getro Salazar! Errou o Getro, perde a primeira posição. Carlos Campano agora é o primeiro, o Anthony é o segundo, o Getro é o terceiro. Jean Ramos era o quarto, Gustavo Pessoa na quarta posição. É o que eu estou percebendo agora, parece que estão mantendo um pouco a calma e estão não tentando atacar muito. É muito provável para tentar escolher linhas boas, linhas seguras, né? E eu acho que mais para frente aí na prova, com certeza, grandes pegas aí, grandes disputas vão se acirrar, né? Porque aí todos vão ter escolhido as linhas, né? E vão poder atacar com mais força. Eu falava exatamente do Gustavo Pessoa, ele acaba de fazer o recorde da volta, 2:46,596, e aí na imagem você tem uma disputa muito interessante. É o Carlos Campano em primeiro lugar, lote numeral 115, e o venezuelano também, o Anthony Rodrigues, que veio essa temporada para andar pela equipe Honda, os dois brigando pela primeira posição. Na classificação do campeonato, o Anthony é o primeiro colocado, empatado exatamente com o Paulo Alberto. Esse resultado está deixando o Carlos Campano na liderança, com 2 pontos a mais do que o Anthony, e empurrando o Paulo Alberto aí para a terceira ou quarta posição, até porque para a terceira posição, Gustavo Pessoa é o quarto na classificação geral, 33 pontos, mas nesse exato momento a diferença do Anthony e do Paulo Alberto na primeira posição em relação ao Carlos Campano, que é o terceiro colocado, a diferença é de 1 ponto. O Campano vencendo, ele está somando 3 pontos a mais que o Anthony, então ele está somando agora 2 pontos a mais que o Anthony. Então está valendo ali a liderança do campeonato, João. A liderança está ali, está acirrada, claro, é a segunda etapa do campeonato. Eu aposto que agora, nesse momento, nenhum deles está pensando na questão do campeonato. A gente percebe em relação à etapa de hoje para a passada, que eles estão mantendo uma certa distância entre eles. Por quê? É justamente para que não se sujem tanto, né? Para que não acabem tendo que jogar o óculos fora. Então eles estão mantendo uma certa distanciazinha, e quando eles vão para passar, eles vão e atacam repentinamente e tentam se livrar o mais rápido para que não se sujem tanto. Agora, nessa imagem que a gente tem do Getro Salazar, a gente vê também como o Gustavo Pessoa está começando a chegar para cima do Getro Salazar para tentar a terceira posição. Para você ter ideia, a diferença entre eles agora é de 2,2. Tirou completamente a diferença. Campano fica. É Anthony Rodrigues agora na primeira posição. Aí na imagem, o Alexandre Amaral Melo, mas o Anthony agora assume a primeira posição. O Campano fez a curva atrás do sistema de locução, ele fez a curva por dentro e pegou um terreno muito macio, uma canaleta maior. Já o Anthony veio por fora. E aí, uma ultrapassagem incrível do Anthony, assumindo a primeira posição e aumentando agora 4 pontos na liderança do campeonato. O que eu percebi nessa curva, principalmente, é que o Anthony estava meio próximo e ele tentou buscar uma linha um pouco mais rápida. E acabou que ele foi infeliz, escolheu uma linha que era mais lenta ainda do que a que ele vinha fazendo por fora. Faltando na tela para você, pouco mais de 21 minutos para as 2 últimas voltas. Acaba de assumir a primeira posição o venezuelano Anthony Rodrigues, esse que está na imagem para você, com a motocicleta de numeral 127. Ele assumiu a primeira posição, ultrapassagem para cima do espanhol Carlos Campano. E ele começa a abrir um pouco essa diferença. O Carlos Campano, a diferença na volta anterior era de 2,4. A gente vai ver na próxima passagem agora do Anthony, para ver se aumentou ou se diminuiu. O Paulo Alberto vai tentando fazer prova de recuperação, tem no momento a 10ª posição. O Paulo Alberto, que era o segundo colocado, acabou caindo. E na imagem, o Anthony vai para o triplo, não faz o triplo, ele fez ontem o triplo todas as vezes, hoje praticamente impossível, e faz a volta mais rápida agora, 2:42,595. Está se sentindo em casa o venezuelano Anthony Rodrigues, né, Chumbo? Dá para perceber que ele está andando fácil, bem solto, né? Os momentos de sentar e levantar, ele está conseguindo manter muito bem.
e isso está dando uma certa tranquilidade para ele. Parece que está aumentando a velocidade dele a cada volta, né? Ele conseguiu, principalmente andando em segundo lugar ali um tempo atrás do Campano, ele consegue associar, né, onde está sendo mais rápido, né? Então, como ele vinha atrás do Campano, ele facilmente conseguiu descobrir os caminhos mais rápidos, né? E agora resta o Campano conseguir mudar as linhas, né? E conseguir escolher também quais são as que ele estava sendo lento, né? Faltando pouco mais de 19 minutos, 19,5 agora, para abrir as duas últimas voltas, categoria MX1, serão 30 minutos. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Roque. O Carlinhos Roque, que é locutor também de motocross, está lá na terra do Nielsen Bueno, na cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais. Abraço para a galera de Bueno Brandão, abraço para o Carlinhos Roque. Vem para completar mais uma volta o líder. Passando, esse é o Carlos Campano, segunda posição para ele. E um detalhe, Chuco, que eu acabei de ver aqui, como está andando um pouco mais solto o Anthony Rodrigues. O duplo antes agora aqui do salto de chegada, o Campano não fez, ninguém está fazendo, o Anthony fez o duplo, acabou ganhando um pouco mais de diferença, aumentou para 7,5. Ele girou a volta mais rápida, 2,42,255. Ele encheu a mão no duplo ali, né? Como se não fosse nada. Eu percebi que mais pilotos estão fazendo esse duplo e o Campano está um pouco recuado. Talvez ele se acomodou um pouco nas primeiras voltas, justamente porque ele vinha liderando agora a prova, né? Mas a gente sabe muito bem que nessa categoria os pilotos conseguem mudar o traçado, aumentar a sua velocidade durante a corrida, e a gente espera que os demais consigam acertar as linhas, né? Para que a gente consiga ter aí até o final da prova grandes disputas aí, como vem acontecendo até agora. Em casa você quer um pouquinho mais de emoção? Então acompanha aí, ó, Carlos Campano na segunda posição e olha o Getro colado para cima do Carlos Campano, hein? 1,7 a diferença entre eles. Aí o segundo colocado, o Carlos Campano, encostado para cima dele, o campeão da temporada. Esse é o Fábio Santos. Tem agora a quinta posição, o Fabinho Moranguinho acabou perdendo a quarta posição para o Gustavo Pessoa, que prova do Gustavo Pessoa, mas aí o Campano, 115, viu lá atrás a imagem já do Getro chegando, 1,7, tirou a diferença o Getro Salazar para tentar fazer uma prova de recuperação, hein? Vai chegar para cima do espanhol. Ah, com certeza, que nem eu vinha falando, eles estão todos mudando as linhas em vários pontos da pista, e cada vez aumentando mais a velocidade. A pista por si só também, o terreno está melhorando, né? Está fazendo com que a motocicleta consiga desenvolver uma velocidade maior, né? E isso aí só vai acontecer, que vão rolar disputas ainda maiores, né? Mas a gente percebe que ainda eles mantêm uma certa distanciazinha entre um e outro, justamente para que não se sujem entre eles, principalmente não dificulte a visão quanto ao óculos, né? Aí a gente viu na imagem o Getro Salazar, acabou errando ali de novo o Getro, quando estava chegando, se aproximando para ultrapassagem para cima do Carlos Campano, cometeu um errinho o Getro, está voltando para a pista de novo para tentar atacar o Carlos Campano, o Getro Salazar, para tentar buscar nesse momento a segunda posição. Carlos Campano, esse na imagem, vamos ver a imagem do Getro Salazar, escapando na seção de costelas. Vinha ele, acabou escapando para a seção de costelas, foi lá fora o Getro, teve que segurar e voltou, né? Não se beneficiou da saída da pista, não houve corte de pista, não houve ultrapassagem. Ele, muito pelo contrário, até o retardatário acabou passando, ele teve que ultrapassar novamente o retardatário, mas foi fora da pista o Getro e voltou. São valas que tem nas costelas, né? São valas profundas e às vezes o que acontece? A roda dianteira pega numa e a traseira na outra e acaba te descontrolando, fazendo com que você saia da pista, mas deu para perceber nitidamente que não foi proposital e tampouco para se beneficiar quanto ao tempo. Já acompanhava ali a passagem do Anthony, olha o Getro de novo, já aparece no visual com o Carlos Campano. Já estava acompanhando o Anthony também, mais uma vez o recorde de prova para ele. 2,41,748, tá? Fabinho Santos acaba de perder mais uma posição, Jean Ramos assume agora a quinta posição com a moto numeral 10. Esse na tela é o Carlos Campano, que tem agora a segunda posição, e o Getro vai chegando. Aí o líder da prova, tá sobrando, já abriu 9,5 segundos na primeira posição, o Anthony Rodrigues, esse que você vê na imagem, vai lá no triplo agora, faz o duplo,
vai para fazer a curva, vem pro mergulho, já tem 9 segundos e meio. Tá pegando o traçado muito tranquilo o Anthony, né, Chumbo? Eu tô percebendo, ele tá numa tocada solta, suave, tranquila, deixando a moto trabalhar, separando um pouco o corpo dele da motocicleta, deixando a motocicleta trabalhar, e isso está fazendo com que ele não canse tanto e está conseguindo fluir, impor um pouquinho mais de velocidade. E alguns pilotos a gente está percebendo que acabaram se travando, se prendendo muito, e isso está fazendo com que eles estão perdendo um pouco de velocidade. Mas, como eu falei, a pista realmente vem melhorando muito, em vários pontos da pista já está bem seco em relação às primeiras provas do dia, né? E isso vai fazer com que todos aumentem sua velocidade e talvez até o final da prova os demais também consigam relaxar e colocar um pouquinho mais de velocidade. Abraço aqui também para o Márcio Fidelis de Araucária, no Paraná, mandando um abraço para o um alô para o pessoal de Antônio Olinto, no Paraná, que estão migrando para o nosso esporte sobre duas rodas. Faltando nesse exato momento 13 minutos, 14 minutos para o término para a abertura das duas últimas voltas na categoria MX1. A primeira posição, esse na imagem, Anthony Rodrigues, 127, piloto oficial Honda. Na segunda posição, Carlos Campano. O líder acaba de passar pelo salto de chegada, girando. Olha o tempo de volta do Anthony agora. 2:39.471 contra 2:40 do Carlos Campano. Aumenta mais um segundo, pouco mais de um segundo, para 10.9 agora essa diferença, hein? A gente vai ter até o final da prova, com certeza a gente vai ter muita surpresa, que eu percebi até em alguns pontos da pista que a gente consegue ver de perto aqui, que as valas estão ficando muito profundas e a maioria dos pilotos estão começando nesses pontos a cruzarem as valas, né? Justamente acaba sendo um pouco mais lento, né? Mas nesses pontos acaba sendo mais seguro, né? Porque muitas vezes você se desequilibra na vala, não consegue seguir nela por muito tempo e acaba fazendo com que você acabe caindo, né? E aí eu percebi esse detalhe da grande maioria estar cruzando, inclusive os dois primeiros ali, o Campano e o Anthony, aqui nessa curva do lado da torre, aí, cruzando essas valas profundas justamente para ter uma segurança maior. Só para você ter uma noção do que nós temos na pista aqui, a diferença do primeiro para o segundo é de 10 segundos.9. A diferença do segundo para o terceiro é de 6.6. A diferença do terceiro para o quarto é de 7.3. E do quarto para o quinto a diferença é de 11.7. O primeiro é o Anthony Rodrigues, o segundo é o Carlos Campano, o terceiro é o Getro Salazar, quarto o Gustavo Pessoa, quinto o Jean Ramos. Faltando agora 12 minutos para as duas últimas voltas. Você vai de carona com o líder, que faz de novo a volta mais rápida, 2:39.471, o Anthony Rodrigues. Nesse exato momento o Paulo Alberto passou, o Paulo Alberto está tirando já a diferença também, buscando uma prova de recuperação nesse momento. Ele é o sétimo colocado, ele tenta fazer volta rápida, mas nesse exato momento ele girou 2:52, ele está bem mais lento, 12 segundos mais lento que o Carlos Campano, que é o segundo, seu companheiro de equipe, e 13 segundos mais lento do que o primeiro colocado, que é o Anthony Rodrigues. A gente precisa lembrar também que logo mais a gente vai ter mais, eles vão participar da categoria que junta as duas, né? Elite MX com a MX1 e a MX2, a última bateria do dia, eles voltam para a pista. E aí eu te faço uma pergunta. Até lá, eu acredito que nós não teremos mais chuva, né? O tempo está nublado, não tem mais chuva. Até lá, dá para dizer que a pista seque um pouco mais, que a pista apresente até um pouco mais de tranquilidade para que os pilotos possam se soltar ainda mais, Chumbo? Com certeza. A pista daqui para frente, se não chover mais, claro, se não chover, a pista vai melhorar muito, mas em determinados pontos que vai acontecer. As valas vão ficar tão profundas que eles vão ter que mudar as linhas, né? Em alguns pontos isso já está acontecendo, com a diferença dessa bateria para as demais vai ser entre você olhar para a pista, sentir o que a vala está muito profunda, tentar buscar uma linha diferenciada para que você corra um risco menor de queda e também consiga impor a sua velocidade. A gente acompanhando aqui mais uma passagem do Anthony, ele abre um pouco mais a diferença agora para 2.4, ele girou 2:41.3, Campano girou 2:42.9.
Nesse momento nós estamos vendo o Neguinho com a moto de número 701, aliás, 72, o Agenor, né? 72, estava parado com problemas com a moto. Fábio Santos acaba de passar sexta posição para o Fabinho. Atrás dele tem o Paulo Alberto, tá ficando 512 o Sérgio Inácio Vilaronga, tá tentando voltar exatamente à frente do Getro. E um detalhe é que o Gustavo Pessoa começou a diminuir um pouco essa diferença em relação ao Getro Salazar. Ele começa a imprimir um ritmo um pouco mais forte para tentar buscar exatamente o Getro Salazar. É que a gente não sabe exatamente se a dificuldade dos pilotos em alguns pontos da pista, e pode ser que alguns deles estejam tentando administrar sua energia e vão tentar aplicar essa energia maior, o restante que tiverem, né, para a próxima bateria, né, que com certeza eles vão vir com tudo para essa outra bateria, né, e às vezes o que acontece, não adianta você se desgastar muito nessa bateria, sendo que você está percebendo que não está conseguindo ir para frente. Uma coisa interessante com relação às voltas aqui, o Jean Ramos girou 2,42, o Gustavo Pessoa girou 2,45, o Getro 2,44, o Jean girou até mais rápido que o Carlos Campani, só não girou mais rápido do que o Antony Rodrigues. Ou seja, começa a diminuir essa diferença o Jean, começa a encostar para cima do Gustavo, vai tentar buscar o Gustavo Pessoa, na verdade, né? Mas a volta do Jean foi uma volta muito rápida, foi 2,42,502. O Jean sempre foi um piloto que se destacou bastante, sempre nesse tipo de terreno, né? Acho que é um piloto que sempre treinou bastante em lama também, e também vai muito do estilo de tocada. Ele usa sempre uma rotação mais baixa, aquela inicial da curva mais calma, e isso faz com que o piloto cometa menos erros nesse tipo de terreno. Aumenta mais um segundo de vantagem, esse aí na imagem para você, o Antony Rodrigues, em relação ao Carlos Campano, segundo. Agora são 13,9 a diferença que o Antony abre em relação ao Carlos Campano. E o Gustavo Pessoa assume a terceira posição. Já deixa o Getro Salazar, o Getro teve problemas. O Gustavo vem muito longe o Getro Salazar. O que eu percebi na etapa passada, que nem o Gustavo, é a primeira temporada dele nessa categoria, né? Ela tem uma potência dela bem elevada, e se você agredir em determinados pontos, ela vai te devolver. Então, eu senti que em alguns pontos da pista na etapa passada ele foi um pouco agressivo por demais e acabou, né, perdendo de disputar um pouco mais, com mais ênfase, né, a primeira colocação. Mas hoje eu já vi ele um pouquinho mais calmo. Isso aí o tempo ensina pra gente. O Getro perdeu da terceira para a sexta posição. O Jean Ramos, o Gustavo Pessoa é o terceiro, o Jean Ramos é o quarto, Fabinho Santos é o quinto, o Getro é o sexto colocado. Com certeza errou o Getro, cometeu algum erro. Paulo Alberto tem a sétima posição, Matito é o oitavo, Sérgio Inácio é o nono, o décimo é o Diego Renning, 11º Agenor Vilera, 12º Reis Crispim, 13º Alexandro Alves e o 14º Rafael Faria. Já abandonaram a prova o Leonardo Archer e também o Cleiton Ferreira Borges. E a diferença agora do Jean Ramos para o Gustavo Pessoa é de 8,7. É a menor diferença entre os 5 primeiros nessa disputa aí da primeira até a quinta posição. O líder vem para completar mais uma volta, ele vai passar agora pelo triplo. Girou 2,42,242 na volta anterior contra 2,43,641 do Carlos Campano. Agora foi por dentro o venezuelano Antony Rodrigues e pegou aquela parte bem suja que o Campano havia pego naquela primeira volta. Girou alto agora, 2,46,5. Girou muito alto, talvez vai diminuir um pouquinho essa diferença. Começa a pegar retardatário, isso que acontece. As valas são longas, né? E às vezes você acaba escolhendo uma linha onde tem um retardatário e aí você acaba perdendo algum tempinho. Mas isso também pode acontecer com o segundo colocado ou terceiro, enfim.
são situações que vão acontecer durante a corrida. Mas mesmo sendo uma corrida de lama, a gente sabe que uma corrida de lama logo se distancia bastante um piloto do outro, né? E mesmo assim a gente vê percebendo que aqui que isso não está acontecendo. Realmente estão mantendo meio próximo. Ai, vai pro chão o líder. Antony Rodrigues vai pro chão na curva da parabólica. Ai, o líder. Foi pro chão o Antony. Já olhou para ver o Campano. Acaba de passar o Carlos Campano. Perde a primeira posição o Antony Rodrigues. Foi pro chão o líder, o Antony Rodrigues está tentando voltar. Vamos assistir o replay do tombo do Antony. Vamos ver o replay do tombo do Antony Rodrigues caminhando pro finalzinho. Olha aí, ó. Ele veio pro duplo, aí ele salta e cai bem fora já do traçado e perde a traseira da motocicleta. Aterriza já de lado o Antony. Vamos ver, eu acho que realmente o Carlos Campano passou. Sim, passou. Ele vai acompanhar. Então, a princípio, perdeu 2 posições o Antony. Eu tô vendo o Carlos Campano, uma diferença relativa à frente do Antony. E resta saber se o Gustavo Pessoa também passou, né? Aí agora o novo líder, Carlos Campano, depois da queda, tinha 11 segundos, eu ia dizer que o Campano tinha tirado 2 segundos na volta anterior, que tinha baixado de 13 para 11, tinha 11 segundos o venezuelano e acaba sofrendo essa queda, e ali é um terreno, é um ponto difícil demais, porque é uma curva descompensada, né, Chum? Para levantar a moto ainda é mais difícil, né? O erro aconteceu na entrada do pulo, na verdade, tem as valas na entrada do salto, e aí a moto acabou direcionando para fora do salto, né? Não caindo na recepção, meio para fora, e ele puxou de volta para dentro da pista. E aí logo onde ele aterrissou, né, a parte estava bem úmida, molhada, e o movimento dele é brusco para voltar, e a moto escorregou e infelizmente acabou caindo. Em casa agora fica aquela pergunta. O pessoal que acompanha o Campeonato Brasileiro já sabe o tanto que o Carlos Campano anda, o tanto que o espanhol é osso duro de roer. Estão conhecendo o Antony Rodrigues nessa temporada. Você em casa aí, faça a sua aposta, hein? Acha que o Antony vai conseguir chegar? Passa o Carlos Campano, vamos ver essa diferença. Campano é o novo líder, ó, diferença é pequena, hein? O Antony permanece na segunda posição, 8 segundos. Ele tirou, olha só, o Campano girou 3,3, ele girou 2,43. Com certeza ele vai querer impor um ritmo mais forte para tentar diminuir essa diferença. Sendo que aliás, desculpa. O Campano girou 2,43 e o Antony 3,3, desculpa. E a gente sabe que todos daqui para frente, com certeza eles foram orientados pelos treinadores, pelos mecânicos, né? Pelas placas, que eles têm aí 2 minutos de prova. Então daqui para frente, pelo menos antes ainda, 5, 10 minutos, eu já costumava impor um ritmo mais forte, tentando usar aquele pouco de energia até o final da bateria. Aí na imagem o Antony, agora o Carlos Campano, ele está passando agora no setor da mata, faltando 1 minuto e meio. Eu acredito que se o Carlos Campano não passar já na placa de 2 horas, ele vai passar faltando pouquinhos segundos, o que aconteceu exatamente ao Getro ficou. O Getro Salazar fica faltando 1 minuto e 20, ele vai passar exatamente como o Dunca passou, faltando pouquíssimos segundos. O Getro Salazar na 6ª posição ficou. Paulo Alberto pode ter assumido a 6ª posição com a moto de número 211, a gente vai acompanhar daqui um pouquinho. Aí na imagem o Carlos Campano, você pode ver o tempo de prova na tela, que vem com pega sensacional. Paulo Alberto encostou para cima do Getro. Paulo Alberto acaba de passar no salto de chegada e deixa o Getro Salazar para trás. Assume agora a 6ª posição Paulo Alberto. Carlos Campano vem aí, ó. Seção de costelas para o espanhol na liderança. 8 segundos, faltando 30 segundos. Eu acho que ele vai chegar aqui já com a placa de 2 voltas, hein? 30 segundos, 29 agora. Vem pro miolo, ele ainda vai pintar no triplo, né? Aí a gente vê o Antony, vem o Carlos Campano. Eu acho que vai receber a placa, hein? Ou então vai passar muito próximo e aí serão mais 3 voltas para
o Anthony tentar buscar. O Anthony tirou bem a diferença, viu, Milton? Tirou bem a diferença, ó. Vamos ver. O Anthony tá arriscando um pouco mais, aumentou seu ritmo, deu pra ver que ele pulou até o triplo. Chumbinho, passou no zero. Passou no zero e o Getro ficou. Passou no zero e aumentou a diferença o Campano. Faz a volta mais rápida, 2:34.684, aumenta para 10 segundos, para 2 voltas agora, só se acontecer algo com Carlos Campano, para que o venezuelano possa passar. Essa altura da prova, o cansaço, enfim, as linhas começam a ficar difíceis, então a chance de cometerem algum erro, né, isso é para todos, né, e ela é grande, e é importante nessa hora manter a concentração. Eu vi nessa parte aqui perto da torre, o Campano fazendo a curva na parte externa, bem agressivo, justamente para manter a dianteira da moto erguida, justamente para que ela busque uma linha reta, e eu acho que está dando certo para ele. Eu percebi que ele está com bastante energia ainda para esse final de prova. Um detalhe, eu olhei uma passagem do Anthony agora no fundo da pista, parece que é até um pouco mais lento. Placa de 2 voltas, 10 segundos. Dificilmente na pista ele vai conseguir tirar esses 10 segundos em 2 voltas para buscar a primeira posição. É normal nesse momento tirar um pouco a mão, descansar até um pouco, porque tem a segunda bateria, ele terminando na segunda colocação agora e vencendo a segunda bateria, ele é o líder da prova. É normal isso, Chumbo? É normal, mas eu não relaxaria 100%. Eu tentaria colocar um ritmo confortável, onde eu sentisse que estaria bem, a pista estaria boa, eu aumentaria o ritmo, justamente porque esse pouco de energia que eu vou gastar, eu vou conseguir repor para a próxima bateria. Então, o que acontece? Eu posso fazer com que o piloto que está à frente perceba que eu estou indo para cima dele, e automaticamente eu posso induzi-lo a um erro, né? Ele vai começar a se preocupar comigo, então essa diferença que às vezes parece ser grande, acaba não sendo mais tão grande, porque justamente por causa da pressão, né, que você acaba fazendo. Diego Reni ficou, o popular cavalo da equipe Açaí Vitanati. Olha, o Jean de novo, hein? O Jean girou agora 2:38, girou mais rápido do que o Gustavo Pessoa e tirou a diferença para 2 segundos. O Jeanzinho tá começando a querer encostar para cima do Gustavo Pessoa para buscar a terceira posição. É um piloto, que nem eu falei, esse tipo de situação para ele é bem confortável, ele se sente bem, né? E vai muito do estilo de tocada de cada um também, né? O estilo dele é bem suave e faz com que ele consiga passar transmitir essa potência sempre para a roda traseira, fazendo com que a dianteira ande mais suspensa e dando direção para onde ele quer levar a motocicleta. Placa de última volta para o espanhol Carlos Campano, Yamaha Geração na primeira posição. O espanhol com esse resultado vai assumindo a liderança do campeonato com 2 pontos à frente. Olha o Jeanzinho, quando ele atacava o Gustavo Pessoa para assumir a terceira posição, acabou ficando o Jean Ramos, 4ª posição para ele. Vai voltar ainda, se conseguir voltar, vai voltar ainda na 4ª posição, porque o Fábio Santos ainda está longe aí do Jeanzinho, mas ele já estava colado, a gente viu, não tinha diferença mais entre ele e o Gustavo Pessoa, já estava colado, acabou sofrendo uma queda. E o Fabinho passando exatamente agora, bem próximo também do Jean Ramos. Ele queria fazer aquela pressão final, né? E tentar abalar o adversário psicologicamente, que é muito importante também, e induzi-lo a um erro, mas infelizmente acabou o Jeanzinho cometendo um erro, e aí agora vai ter que esperar para a próxima bateria. Aí Carlos Campano, líder da primeira bateria da MX1, placa de última volta para ele, vai caminhando para o finalzinho, vai caminhando para a vitória o Carlos Campano. Com esse resultado vai assumindo a liderança do campeonato, com 2 pontos à frente do Anthony Rodrigues. Ele vem para o mergulho, ó, tem a motocicleta de numeral 115, fez a prova do jeito que tinha que fazer, prova sem errar o Carlos Campano. E aí vai levando a vitória. O Anthony era o primeiro colocado, acabou caindo no triplo do subidão, perdeu a primeira posição. Carlos Campano, que não tem nada com isso, assumiu a primeira posição, vai fazendo a sua parte, acelerando forte, vai somando 25 pontos importantíssimos e assumindo a liderança do campeonato até então. Vem aí, ó,
Seção de costelas, curva para a direita, agora a primeira perna do S, caminhando já para o finalzinho, Carlos Campano. Você viu na imagem que ele olhou para o lado para ver se tinha visual com o Antony, tem uma diferença de 15 segundos, o Antony tirou um pouco a mão. Vem o Carlos Campano, tem o triplo à sua frente, ele não faz mais o triplo, ele faz só o duplo, tranquilo, vai se defendendo. Curva para a esquerda agora, você vê que ele vem por fora para sair daquele traçado por dentro, porque estava muito pesado, muito carregado. Aí o Carlos Campano caminhando para a vitória. Vem que eu tô te vendo, Carlos Campano. Vem que eu tô te vendo, garoto. A vitória é dele para receber a quadriculada, para vencer, categoria MX1. Carlos Campano passa para vencer, é o novo líder do campeonato categoria MX1. O espanhol Carlos Campano na segunda posição agora. O venezuelano Antony Rodrigues passando, o Getro passa pela 7ª posição. Que prova sensacional, mudança de posição, disputa, queda, enfim, esse é o Campeonato Brasileiro de Motocross, né, Chumbi? É, isso aí, qualquer um gosta de assistir, né? Eu acho que quem sai ganhando com isso é o público, enfim, todos que são apaixonados pelo esporte. A gente sabe que hoje é uma situação bem difícil, né? Mas essas disputas realmente fazem com que a gente vá e assista e queira